que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Boa noite a todos. De acordo com o regimento interno, artigo 91, declaro aberto a 5ª reunião em conjunto das comissões de Justiça, Tributação, Obras e Políticas Públicas da Câmara Municipal de Pereiras, para tratar sobre o projeto de lei do Executivo número 51, 52, 54, 55 e 63, 2025. Convido os vereadores Luciano e Tavares para secretariarem a reunião. Positivo. Chamada da 5ª reunião em conjunto das Comissões de Justiça, Tributação, Obras e Políticas Públicas da Câmara Municipal de Pereiras, de 16 de dezembro de 2025. Vereador Djalma Lúcio Gouveia, João Vitor de Camargo. Presente. Joel Ruivo de Miranda. José Claudemir Tavares de Campos. Luciano César de Aguirra. Presente. Paulo Roberto Turri. Presente. Rodrigo José Felizardes Carme. Presente. Verônica Cristina Adriano. Sobre a proteção de Deus, começamos os trabalhos no dia de hoje. Expediente do dia. Já falou a leitura do participal. Leitura. Chamada para a verificação do quórum. Esse já foi. Já foi? Agora a leitura. Leitura do parecer ao relator, Comissões de Justiça. Parecer do relator da Comissão de Justiça, redação ordem social. Análise e parecer sobre os projetos 51, 52, 54, 55 e 63. Senhores membros, submeto à elevada apreciação desta comissão o parecer referente aos projetos de lei 51, 52, 54, 55 e 63, para análise e emissão do parecer conclusivo em conformidade com as atribuições regimentais desta comissão, que, de acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, compete examinar e emitir parecer sobre todos os projetos de lei, quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e técnica legislativa.
Parecer geral, após exame de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e técnica legislativa, os projetos foram analisados individualmente, conforme síntese abaixo. Em todos os casos, não identificaram vícios formais ou materiais que impedissem sua tramitação. As proposições atendem às competências municipais e às normas aplicáveis, razão pela qual a relatoria opina favoravelmente a sua continuidade no processo legislativo, com as observações específicas constantes de cada resumo. Projeto 51. Autoriza o Poder Executivo do município a firmar termo de cooperação com a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, através da Secretaria de Defesa Agropecuária, visando a execução de atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no território municipal e das outras providências, incluindo a cessão ou contratação por prazo determinado de um médico veterinário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Parecer a contratação de um médico veterinário por prazo determinado sob o regime da CLT encontra amparo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, para atender a essa necessidade temporária e específica do termo de cooperação. As despesas decorrentes serão custeadas por verbas orçamentárias próprias. O projeto está em consonância com as políticas federal de defesa agropecuária e contribui para o desenvolvimento social e econômico do município. Projeto de Lei do Executivo 52 regulamenta infrações e penalidades administrativas sobre obras, parcelamento do solo e atividades municipais, revoga a Lei 569/2003. Parecer constitucional e legal, a matéria de interesse local e a previsão de sanções integra legítimo exercício do poder de polícia municipal. Procedimentos administrativos asseguram contraditória ampla e ampla defesa. O uso da UFESP como indexador das multas é adequado. Opina-se favoravelmente a aprovação. Projeto de Lei 54. Institui taxa de manejo de resíduos sólidos para custeio dos serviços de coleta, remoção e destinação de resíduos urbanos. Parecer constitucional e legal. A instituição da taxa encontra amparo no artigo 145(2) da CF e está alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao marco do saneamento. Definição de fato gerador, base de cálculo e contribuinte atende ao Código Tributário. Recomenda-se aprovação com ressalva técnica. Ajustar através de emenda modificativa o dispositivo relativo ao prazo para envio do plano de aplicação dos recursos, estendendo-o de 30 para 90 dias por maior exequibilidade e harmonia com o prazo de regulamentação previsto no artigo 8º. Fora essa adequação, opina-se favoravelmente. Projeto de Lei Executivo 55 estabelece valores em UFESP para cobranças de taxas, certidões, serviços cemiteriais e demais serviços municipais. Constitucional e legal, o projeto fixa em UFESP os valores de taxas, certidões, serviços cemiteriais e demais serviços municipais. A medida é juridicamente adequada, utiliza o índice oficial de atualização monetária, garante estabilidade e transparência na arrecadação e preserva o valor real das receitas, observando princípios de justiça fiscal. Considera-se oportuna e conveniente, razão pela qual opina-se favoravelmente. Projeto de Lei 63. Autoriza o Executivo a ceder o uso de bem público à empresa M3 Construção Civil e Representações na forma que especifica. Parecer constitucional e legal, o projeto autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bem público à empresa M3 Construção Civil e Representações para instalação de unidade fabril. A seção atende ao interesse público, pois tende a gerar empregos, movimentar a economia local e aumentar a arrecadação ISS. O texto prevê destinação específica, condições para evitar desvio de finalidade e atende às exigências legais, assegurando segurança jurídica e proteção do patrimônio público. O parecer é favorável à aprovação. Voto do relator. Pelo prosseguimento e aprovação dos projetos de lei números 51, 52, 54, 55 e 63, Sala das Reuniões, 16 de dezembro, João Vitor de Camargo, relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social. Leitura da proposta da emenda modificativa do projeto de lei do Executivo número 54/2025 da Comissões de Justiça. Proposta de emenda modificativa 3, de 16 de dezembro.
Altera o artigo 11 do projeto de lei número 54, institui taxa de manejo de resíduos sólidos para custeio dos serviços de coleta, remoção e destinação de resíduos urbanos. A Comissão de Justiça, Redação, Ordem Social no uso de suas atribuições regimentais e considerando a necessidade de adequação do prazo de entrada em vigor da lei, apresenta e a Presidente da Câmara promulga a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 54. Artigo 1º, o artigo 11 do projeto de lei 54 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação. Artigo 2º, esta emenda modificativa entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2025, Luciano César de Aguirre, presidente da Comissão de Justiça, relator João Vitor de Camargo, membro Joel Ruivo de Miranda. Justificativa. A presente emenda modificativa tem como objetivo primordial aprimorar o projeto de lei do Executivo 54, especificamente no que tange ao prazo para a entrada em vigor da lei que institui a taxa de manejo de resíduos sólidos. A alteração proposta no artigo 11 estende o prazo de 30 para 90 dias. Esta ampliação de prazo é crucial para conferir maior execuibilidade à nova legislação, proporcionando tempo adequado para que o Poder Executivo, os órgãos envolvidos e a sociedade se preparem e adotem as providências necessárias para sua implementação efetiva. Tal medida assegura uma transição mais suave e organizada, minimizando eventuais impactos adversos decorrentes de um prazo exíguo. Ressalta-se que a modificação não altera o marco da produção de efeitos da lei, que permanece inalterado para 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação, garantindo a previsibilidade e o planejamento fiscal. Diante do exposto, a Comissão de Justiça, Redação, Ordem Social, submete esta emenda modificativa à apreciação dos nobres pares, certa de sua relevância para a boa aplicação da futura lei. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2025, Luciano César de Aguirre, presidente da Comissão de Justiça, relator João Vitor de Camargo, membro Joel Ruivo de Miranda. Leitura do parecer. Relator, Comissões de Tributação. Parecer do relator da Comissão Tributação, Finanças e Orçamentos. Análise e parecer sobre os projetos 51, 52, 54, 55 e 63. Projeto de lei 51, cessão ou contratação por prazo determinado de um médico veterinário. Ementa. Autoriza o Poder Executivo do município de Pereiras a firmar termo de cooperação com a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, através da Secretaria de Defesa Agropecuária, visando a execução de atividades em inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no território municipal e das outras providências, incluindo a cessão ou contratação por prazo determinado de um médico veterinário para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parecer. Verifica-se que a proposição atende aos requisitos orçamentários e financeiros necessários à sua implementação. O projeto prevê expressamente em seu artigo 3º que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, demonstrando responsabilidade fiscal e observância ao princípio da legalidade orçamentária. A contratação temporária de um médico veterinário pelo prazo de até 24 meses representa despesa compatível com a capacidade financeira do município, tratando-se de investimento estratégico em vigilância sanitária e defesa agropecuária que pode gerar retorno econômico ao fortalecer o setor produtivo local. Além disso, o termo de cooperação com o MAPA poderá trazer benefícios indiretos ao município, através do apoio técnico e institucional federal, sem comprometimento da sustentabilidade das contas públicas municipais. O projeto de lei 52 institui o novo Código de Posturas do município de Pereiras. Institui o Código de Posturas do município, estabelecendo normas de política administrativa relativas à higiene, ordem, segurança e bem-estar público, proteção ambiental, uso e ocupação do solo, funcionamento de estabelecimentos e atividades e revoga a Lei 569/2003, de 2 de setembro de 2013 e das outras providências. Parecer. O projeto de lei 52, ao instituir o novo Código de Postura, não gera impacto direto na receita ou despesa do município, visto que se trata de uma legislação de caráter normativo e regulatório.
A modernização das normas relativas à higiene, ordem e funcionamento dos estabelecimentos pode indiretamente contribuir para a organização urbana e fiscalização, potencialmente otimizando a arrecadação de tributos e taxas relacionadas às atividades econômicas, mas sem criar fontes de receita ou despesas extraordinárias. A revogação da Lei 569 e adequação às normativas federais e estaduais visam aprimorar a gestão pública sem onerar o erário. Projeto 54, sustentabilidade dos serviços de manejo de resíduos sólidos, institui taxa de utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos do município de Pereiras e das outras providências. O projeto é importante em sua intenção de promover a sustentabilidade dos serviços de manejo de resíduos sólidos através da instituição da taxa de manejo de resíduos sólidos. É fundamental que quaisquer disposições do novo Código de Posturas que impliquem em criação ou modificação de despesa ou receitas estejam em conformidade com o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei Orçamentária Anual LOA, conforme preconizado pelo regime interno. Projeto 55, atualização de taxas e serviços municipais em UFESP. Estabelece o valor em UFESP, unidade fiscal do Estado de São Paulo, para a cobrança de taxas, certidões, serviços no cemitério e demais serviços municipais e das outras providências. Parecer, o projeto visa atualizar e padronizar os valores de taxas, certidões, serviços cemiteriais e outros serviços municipais, utilizando a UFESP como referência. A medida é considerada meritória e tecnicamente adequada para promover a atualização e a justiça fiscal, garantindo a sustentabilidade dos serviços públicos, a previsibilidade e a transparência na gestão dos recursos. Projeto de Lei 63, cessão de uso de bem público. Autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bem público à empresa M3, Construção Civil e Representações, conforme especificado e das outras providências. O projeto se mostra favorável aos interesses do município, pois a cessão de uso de um bem público para a instalação de uma fábrica está justificada pelos benefícios econômicos e sociais esperados com a geração de empregos e o aumento da arrecadação tributária, ISS. As cláusulas de destinação específica e a conformidade legal garantem a transparência e a segurança da operação. Voto do relator pelo prosseguimento e aprovação dos projetos de lei. Projeto de lei números 51, 52, 54, 55 e 63. Este é o parecer. Pereiras, 16 de dezembro. Luciano César de Aguirre, relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Leitura do parecer, relator, Comissões de Obras. Parecer do relator da Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. Chegaram a esta comissão de obras, serviços e bens municipais para análise e emissão de parecer os seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 52, que institui o Código de Postura do município, estabelecendo normas de polícia administrativa relativas à higiene, ordem, segurança, bem-estar público, proteção ambiental, uso e ocupação do solo, funcionamento de estabelecimentos e atividades, revogando a Lei 569/2003 e das outras providências. Projeto de Lei Executivo 63, que autoriza a cessão de uso de bem público à empresa M3 Construção Civil e Representações Limitada. Compete a esta comissão analisar as matérias sob os aspectos relacionados às obras públicas, serviços municipais, gestão e utilização de bens públicos, bem como seus reflexos na infraestrutura urbana e no patrimônio municipal. Análise, projeto de lei executivo 52. O projeto 52 propõe a instituição de um novo Código de Posturas do município, atualizando e consolidando normas que impactam diretamente a organização do espaço urbano, a execução dos serviços públicos e a atuação do poder público municipal. Sob a ótica desta comissão, a proposição contribui significativamente para o ordenamento urbano, disciplinando matérias relacionadas à higiene pública, limpeza urbana, uso e ocupação do solo, funcionamento de atividades e estabelecimentos, preservação de vias, logradouros e equipamentos públicos, além de estabelecer regras claras para a fiscalização municipal. A modernização da legislação confere maior eficiência à prestação de serviços públicos, melhor conservação dos bens municipais e segurança jurídica, atuação administrativa atendendo às demandas atuais do município e promovendo melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população. Projeto 63. O projeto 63 autoriza
o Poder Executivo a proceder à cessão de uso do bem público municipal à empresa M3 Construção Civil e Representações, sem transferência de propriedade, permanecendo o imóvel integrado ao patrimônio público municipal. No âmbito desta comissão, destaca-se que a cessão de uso está condicionada ao atendimento do interesse público com destinação específica para instalação de unidade industrial, observância da legislação municipal e cumprimento das obrigações relativas à conservação, manutenção e correta utilização do imóvel. A medida mostra-se adequada do ponto de vista da gestão dos bens municipais, uma vez que possibilita a utilização produtiva de bem público, fomenta o desenvolvimento econômico local e assegura que o patrimônio municipal permaneça protegido, sujeito à fiscalização e às hipóteses de revogação previstas em lei. Conclusão do relator. Diante do exposto, considerando que os projetos de lei analisados atendem ao interesse público e contribuem para o aprimoramento da organização urbana, da prestação de serviços municipais e da adequada gestão dos bens públicos, opino favoravelmente a tramitação dos seguintes projetos. Projetos 52 e 63 do Executivo. Recomenda, assim, a continuidade da tramitação da matéria para a deliberação em plenário ao parecer sala das comissões, 16 de dezembro de 2025, José Claudemir Tavares e Campos, relator. Leitura do parecer, relator, Comissões de Políticas Públicas. Parecer do relator da Comissão de Políticas Públicas. Relatório. Vem esta Comissão de Políticas Públicas para análise e emissão de parecer quanto ao mérito os seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 51, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cooperação com a União Federal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Defesa, Agropecuária e das outras providências. Projeto de Lei 52, que institui o Código de Posturas do município de Pereiras, estabelecendo normas de polícia administrativa relativas à higiene, ordem, segurança, bem-estar público, proteção ambiental, uso e ocupação do solo, funcionamento de estabelecimentos e atividades, revogando a Lei 569/2013 e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 54, que institui taxa de utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos do município e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 63, que autoriza a cessão de uso de bem público à empresa M3 Construção Civil e Representações. Compete a esta comissão analisar as proposições sobre o prisma das políticas públicas municipais, considerando seus impactos sociais, ambientais, administrativos, econômicos e atendimento ao interesse público. Análise do mérito. Projeto 51. O projeto 51 tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação técnica com a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária, visando a execução de atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no âmbito do município. Sob a ótica das políticas públicas, a proposta reveste-se interesse social e sanitário, uma vez que fortalece as ações de vigilância e fiscalização, contribuindo diretamente para a proteção da saúde pública, a segurança alimentar da população e a prevenção de riscos sanitários. Projeto 52 propõe a instituição do novo Código de Posturas do município de Pereiras, revogando a Lei Municipal 569/2003, atualmente defasada, frente a transformações sociais, urbanas, ambientais e jurídicas ocorridas nas últimas décadas. Do ponto de vista das políticas públicas, o novo Código representa uma modernização necessária e estratégica, promovendo o alinhamento da legislação municipal com normas federais e estaduais posteriores, tais como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o Estatuto da Cidade, a legislação ambiental, o Código de Trânsito Brasileiro e a legislação de proteção e bem-estar animal, além de normas técnicas e ambientais pertinentes. O projeto amplia e atualiza conceitos relacionados à limpeza urbana, gestão de resíduos, sossego público, uso de espaço público, funcionamento de atividades econômicas, licenciamento, eventos, proteção ambiental e bem-estar animal, consolidando-se como instrumento fundamental para o ordenamento urbano, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população. Projeto 54 institui a taxa de utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo e destinação de resíduos sólidos urbanos do município de Pereiras,
com o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira dos serviços e a melhoria contínua da gestão dos resíduos. A proposição encontra respaldo no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que incentivam a criação de mecanismos de financiamento adequados para a prestação eficiente dos serviços públicos, assegurando equilíbrio econômico, financeiro e continuidade do serviço. Projeto 63 autoriza a cessão de uso de bem público para instalação de unidade industrial da empresa M3 Construção Civil e Representações, visando fomentar o desenvolvimento econômico e social do município com a geração de empregos, fortalecimento da cadeia produtiva local e incremento de arrecadação municipal, sem transferência de propriedade e com observância da legislação municipal vigente. Conclusão. Diante do exposto, considerando a relevância das matérias, suas aderências às políticas públicas municipais, o atendimento ao interesse público e os benefícios sociais, ambientais, econômicos e administrativos decorrentes de sua implementação, opino favoravelmente a tramitação dos seguintes projetos: 51, 52, 54 e 63. Recomenda-se, assim, a continuidade da tramitação das matérias para deliberação em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2025, Paulo Roberto Turri, relator da Comissão de Políticas Públicas. Algum vereador quer fazer o uso da palavra referente aos pareceres? Está em votação os pareceres dos relatores à proposta de emenda modificativa referente ao projeto de lei número 54/2025. Os vereadores a favor permanecerão como sem contras e os contras se manifestem. Estão aprovados por 6 votos. Vamos fazer um tercílios para a elaboração do parecer final da comissão e da ata desta reunião. Ungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo
saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração ver-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que... Leitura do parecer final da comissão. Parecer em conjunto das comissões. Reúnem-se para análise conjuntas as comissões permanentes acima nominadas a fim de emitir parecer sobre os seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto 51, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cooperação com a União Federal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Defesa Agropecuária e das outras providências. Projeto 52, que institui o Código de Posturas do município de Pereiras, estabelecendo normas de polícia administrativa.
relativas à higiene, ordem, segurança, bem-estar público, proteção ambiental, uso e ocupação do solo, funcionamento de estabelecimentos e atividades, e revoga a Lei 569/2003, de 2 de setembro de 2013, e das outras providências. Projeto 54, que institui a taxa de utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Pereiras, e das outras providências. Projeto de Lei 55, que estabelece o valor em UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, para a cobrança de taxas, certidões, serviços no cemitério e demais serviços municipais, e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 63, que autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bem público à empresa M3 Construção Civil e Representações Limitada, conforme especificado, e das outras providências. As matérias foram analisadas quanto aos aspectos constitucionais, legais, regimentais, administrativos, financeiros, orçamentários, urbanísticos, patrimoniais e de interesse público. Análise conjunta das comissões. Projeto 51. O projeto 51 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação técnica com a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Defesa Agropecuária, com o objetivo de viabilizar a execução de atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no território municipal. As comissões entendem que a proposta atende aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência administrativa e do interesse público, uma vez que fortalece as ações de vigilância sanitária, contribui para a proteção da saúde pública e assegura maior controle da qualidade dos produtos de origem animal produzidos e comercializados no município. A cooperação técnica com a União possibilita a descentralização e ampliação da fiscalização sanitária, promovendo maior eficiência na prestação de serviços públicos, além de estimular o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário local, em consonância com as diretrizes federais de defesa agropecuária. No que se refere aos aspectos administrativos, financeiros e orçamentários, a previsão de contratação de profissional médico veterinário por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público encontra amparo constitucional e legal, não implicando a violação aos princípios da responsabilidade fiscal, desde que observadas as dotações orçamentárias vigentes. Projeto 52. As comissões entendem que o projeto de lei 52 atende aos princípios da legalidade, do interesse público e da função social da cidade, ao instituir um novo Código de Posturas atualizado e compatível com a legislação federal e estadual vigente. A proposição contribui para o ordenamento urbano, a melhoria dos serviços públicos, a proteção ambiental, a disciplina do uso e ocupação do solo e a eficiência da fiscalização municipal, mostrando-se adequada sob os aspectos jurídico, administrativo e social. Projeto 54 encontra respaldo constitucional e legal ao instituir taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Sob análise das comissões, a proposta atende aos princípios tributários, à responsabilidade fiscal e à necessidade de sustentabilidade financeira do serviço público, contribuindo para a proteção ambiental e a saúde pública. Ressalta-se que a Comissão de Justiça, Redação, Ordem Social apresentou a proposta de emenda modificativa 03/2025, que altera o artigo 11 do projeto de lei 54/2025, estendendo o prazo originalmente previsto de 30 dias para 90 dias, visando conferir maior razoabilidade e segurança jurídica para a adaptação dos contribuintes às novas disposições legais. Projeto de lei 55 estabelece valores em UFESP para a cobrança de taxas, certidões, serviços cemiteriais e demais serviços municipais, promovendo padronização, atualização monetária e transparência na fixação dos valores. As comissões entendem que a utilização da UFESP como indexador confere maior estabilidade aos valores praticados, atendendo aos princípios da legalidade, razoabilidade e equilíbrio financeiro sem prejuízo ao interesse público. Projeto de lei 63. Autoriza a cessão de uso de bem público municipal sem transferência de propriedade para instalação de empreendimento industrial da empresa M3 Construção Civil e Representações Limitada. As comissões reconhecem que a proposta atende ao interesse público, estando devidamente amparada na legislação municipal, especialmente quanto à destinação específica do imóvel, as obrigações da cessionária e as garantias de preservação do patrimônio público. A iniciativa contribui para o desenvolvimento econômico local, geração de empregos e incremento da arrecadação municipal. Conclusão.
Diante do exposto, as comissões de Justiça, Redação, Ordem Social, Tributação, Finanças, Orçamentos, Obras, Serviços, Bens Municipais e Políticas Públicas no âmbito de suas competências regimentais manifestam-se favoravelmente aos projetos 51, 52, 54, 55 e 63. É o parecer conjunto, Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2025, Paulo Roberto Torre, presidente exercício, João Vitor de Camargo, Djalma Lúcio Gouveia, José Claudemir Tavares de Campos, Luciano César de Aguirra, João Ruivo de Miranda, Rodrigo José Felizardo Scarme, vereadores. Leitura da ata. Ata da 5ª reunião em conjunto das comissões. Aos 16 dias do mês de dezembro, às 18 horas e 14 minutos, teve início a 5ª reunião em conjunto das comissões de Justiça, Tributação, Obras, Políticas Públicas. A pauta da reunião foi a análise dos pareceres dos relatores referente ao projeto 51, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cooperação com a União Federal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Secretaria de Defesa Agropecuária e das outras providências. Projeto 52, que institui o Código de Posturas do município de Pereiras, estabelecendo normas de polícia administrativa relativas à higiene, ordem, segurança e bem-estar público, proteção ambiental, uso e ocupação do solo, funcionamento de estabelecimentos e atividades e revoga a Lei 569/2003, de 2 de setembro de 2003 e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 54, que institui taxa de utilização efetivo potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Pereiras e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 55, que estabelece o valor em UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, para a cobrança de taxas, certidões, serviços no cemitério e demais serviços municipais e das outras providências. Projeto de Lei 63, que autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bem público à empresa M3 Construção Civil e Representações Limitadas, conforme especificado das outras providências. Estiveram presentes os seguintes membros das comissões: João Vitor de Camargo, Joel Ruivo de Miranda, José Claudemir Tavares de Campos, Luciano César de Aguirra, Paulo Roberto Torre, Rodrigo José Felizardo Scarme e Djalma Lúcio Gouveia, bem como a presidente da Câmara, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. De acordo com o regimento interno, conforme o artigo 91, parágrafo único, o vereador Paulo Roberto Torre presidiu os trabalhos das comissões, sendo secretariado pelos vereadores João Vitor e Luciano. Após a abertura da reunião, foi realizada a chamada para a verificação do quórum, constatando-se a ausência da vereadora Verônica Cristina Adriano. Em seguida, procedeu-se à distribuição e leitura da seguinte matéria: pareceres dos relatores das comissões de Justiça, Tributação, Obras, Políticas Públicas referentes aos projetos 51, 52, 54, 55 e 63 e a proposta de emenda modificativa 3 do projeto de lei executivo 54. Logo após, foi realizada a votação dos pareceres dos relatores das comissões e a proposta de emenda modificativa 3, os quais foram aprovados por 6 votos favoráveis. Posteriormente, foi realizado o exercício para a elaboração do parecer final das comissões e da presente ata. Após, o presidente encaminhou para a deliberação em sessão extraordinária a proposta de emenda modificativa 3, referente ao projeto de lei 54 e o parecer final das comissões referente aos projetos em comento. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 18 horas e 38 minutos e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Sala das reuniões, 16 de dezembro de 2025, Paulo Roberto Torre, presidente exercício, João Vitor de Camargo, Luciano César de Aguirra, Djalma Lúcio Gouveia, José Claudemir Tavares de Campos, Joel Ruivo de Miranda e Rodrigo José Felizardo Scarme, vereadores. Mais um ponto com presença aqui, vamos você colocar. Da Simone. Continua. Está em votação a ata desta reunião. Os vereadores a favor permanecerão como se encontram, e os contras que se manifestem. Está aprovado por 5 votos. Continua. Encaminhamos para deliberação em sessão extraordinária a proposta de emendas modificativa
referente ao projeto de lei número 54, 2025, ao parecer final das comissões, referente aos projetos. Nada mais havendo para tratar-se, está encerrada a reunião.